Hoje, o tema que nós vamos tentar trazer em discernimento para os irmãos, não por nós mesmos, mas pelo Santo Espírito de Deus, nós vamos falar sobre tribulação. E algumas pessoas podem achar que é uma palavra simples, assim, tribulação é tudo aquilo que toma o nosso ser e nos causa tristeza, nos causa dor. Na verdade, a tribulação pode até conter isso, mas a tribulação não é isso. A tribulação, na verdade, no sentido dessa palavra traduzida, que eu anotei aqui no grego, é tripsis ou triplos, na variação de pronúncia, significa, olha só, a palavra tribulação significa apertar, espremer, comprimir. Aí alguém vai falar assim, é tudo que eu vivo. Não. A tribulação, na verdade, é um instrumento de Deus, mas ela tem uma função que ela pode mudar de condição conforme o caráter humano. Com o cristão, a tribulação tem uma forma de agir. A tribulação, na verdade, é uma ferramenta de Deus para moldar o caráter do homem. Mas não é que Deus gera a tribulação, não. E nós vamos deixar isso muito bem explicado. A tribulação não é assim, eis que vos darei tribulação, se bem que Deus tem poder para isso, principalmente com o ímpio. Ele coloca a tribulação na vida do irmão, os irmãos vão ver que a tribulação não é endividamento, não é essa tristeza do mundo. Na verdade, a Bíblia condena sentirmos tristeza aqui nesse mundo, tristeza com o mundo. A Bíblia condena isso. Por que vocês ficam tristes? Porque vocês não conseguem viver como as pessoas aqui nesse mundo. Não sabeis vós que, eu estou falando, isso não é Bíblia não sabeis vós de que vocês já não são mais desse mundo? Vocês optaram, quando ouviram da minha salvação, optaram por salvar a alma de vocês, e agora vocês têm saudade do mundo, tristeza, porque as coisas que estão acontecendo no mundo nos entristecem. Agora pela manhã, eu tive uma experiência com relação a isso. Sabe, pessoas estão o tempo todo falando assim, caramba, eu estou oprimido, nós estamos vivendo oprimidos, nós estamos vivendo isso, aquilo, mas toda essa opressão é totalmente humana. É a opressão que se dá acerca da nossa convivência nesse mundo. Exemplo, os malfeitores, as cobranças indevidas, os impostos, a opressão do assalto, a opressão do crime, os assassinatos, a perda constante de entes queridos. Isso pode até causar tristeza e aperto no nosso coração, mas jamais vai poder chamar de tribulação. Porque a tribulação, como eu disse que é para vocês, acaba sendo um instrumento de Deus, e ela significa aperto. No grego, ela significa aperto e prensa. Ou seja, quase que uma coisa que pega o teu corpo e espreme. Mas no latim, essa palavra tribulação, para surgir no português, essa palavra veio de tribulos. Sabe o que era tribulos? Era uma madeira enorme, pensa num pilão gigante, onde se botava grãos. E tinha que esfarelar o grão. Então, um pilão enorme, vários homens seguravam o pilão não, mas a madeira roliça, e batiam com aquela madeira naquele pilão enorme e ia esfarelando o milho. Então, o nome daquilo ali é tribulos. Tribulos, no latim. Daí veio a palavra tribulação, por causa do sentido da palavra no grego. Mas eu faço uma pergunta para os irmãos. Chamando a atenção hoje da palavra, os irmãos conseguem diferenciar, então, logo de início, o que é tribulação do que é amargura, aperto no coração? Será que nós conseguimos realmente, quando essa palavra tribulação vem de Deus, ou seja, o Senhor pronuncia, não importa o sentido dela, será que ela tem a mesma conotação que nós, seres humanos, observamos? E, na verdade, a pergunta continua, o que é tribulação? O que é tribulação que a Bíblia fala? E é muito importante os irmãos terem isso no coração, porque sabendo isso, está em jogo a sua vida de salvação, está em jogo a sua vida de comunhão com Deus, está em jogo o seu abandono do pecado, está tudo em jogo, nessa palavra tribulação. Então eu quero que os irmãos entendam uma coisa, nós não vamos falar de tristeza e amargura da alma. Elas podem até estar contidas na tribulação, mas vamos ver a tribulação como instrumento de Deus para moldar a
alma da pessoa, não quer dizer que ele faça assim, ó, pronto, vou te dar tribulação, Joyce. Eu quero que os irmãos entendam isso. Mas que ela, como qualquer outra coisa que acontece na nossa vida, acaba sendo instrumento de Deus para nos moldar. Por exemplo, quando a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam juntamente, olha só, juntamente, tem que gravar essa palavra, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Que são chamados por Ele. Então, olha só, se eu falasse todas as coisas cooperam para o bem, não teria o mesmo sentido de todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Tem um mercado que usa mais ou menos isso. Não sabe o mercado mundial? Ele diz que no final que é o melhor preço o quê? Total. O slogan. Total. Isso quer dizer o seguinte, você pode pegar até uma coisa cara, mas no final da conta, somatório junto com as baratas, vai dar o menor preço do que aquilo comprado no mercado, não é isso? Quando a Bíblia fala juntamente, quer dizer o seguinte, junta as coisas que nós consideramos prazerosas e boas para nós, junto com as mais. Então elas passam a não ter diferença, se você entende. Porque aquele que tem, considere o quê? Que não tem. Como se não tivesse. A Bíblia manda você considerar tudo da tua vida como se você não possuísse. Porque a hora que te faltar, a sua alma não vai ser prejudicada. Aquele que tem esposa, considere como se não tivesse. Aquela que tem marido, considere como se não tivesse. Irmãos, não, mas é literal isso. Ou seja, tudo que nós possuímos, que fazem parte do crescimento da nossa vida ética e moral, nós dizemos que nós não podemos o quê? Qual é? Perder, nós não podemos perder. Não, eu não posso perder. Não. Tudo que tem nesse mundo, inclusive família, a perda não tem poder para nos destruir. Mas ela acaba, por nossa condição, nos destruindo. Paulo ele cita diversas passagens em que ele fala para as pessoas que a tribulação acaba sendo necessária. Não confunda tribulação com provação. Não confunda tribulação com encaminhamento de espírito. Na verdade, tudo isso vai estar dentro da palavra. Pode parecer confuso agora no início, mas os irmãos vão entender. Olha só. Eu fiz umas anotações aqui, eu quero ler para os irmãos. Ó. No grego, trípsis, pressão esmagadora, angústia intensa. A tribulação não é apenas um desconforto, mas uma experiência de opressão. Olha só, isso é no original grego. Uma experiência de opressão que revela o interior do homem. Revela. Esse revelar quer dizer que é uma coisa boa? Quando fala revela, pode ser qualquer coisa, não pode? Pode revelar, Joyce. Talvez uma coisa que você achava que você não tinha, que era bom demais para você ter, e você tenha. Por exemplo, se alguém fala assim, eu não vou conseguir, e no final consegue, ela descobriu o quê? O que ela descobriu? Que ela é mais forte do que ela imaginava. Mas ela não tinha condições de perceber. Outra, a pessoa fala assim, tá maluco, eu jamais farei isso. Eu nunca farei tal coisa. E no final acaba fazendo. O que ela descobriu também? Que ela é capaz. Na verdade, melhor falando, que ela não quer. Que ela não conhece. Não se conhece. Entendeu? Agora, então, a tribulação faz com que você perceba todos esses segredos da parte de Deus. Ou seja, se você, irmã Beth, precisa de um conselho, e tem 2 Jerônimos, um exemplo, 2. Um está aqui nessa casa, como dos grandes, você encontra ele a hora que quiser. É até mais rápido da sua casa que aqui para mim. E tem outro Jerônimo, um Jerônimo que está lá no deserto, que está no meio do nada e que para você conversar com ele, você vai ter que ir até o deserto. Tudo bem, você seguiu esses 2 caminhos, de uma vez e de outra. Quando você chegou para o Jerônimo, que está aqui nessa casa e confortável, ele te aconselhou segundo a vida dele. Está entendendo, Beth? Ele te aconselhou segundo isso. Tipo assim, não vai passar disso. Ele não pode falar daquilo que ele não vive, ou que ele não tem experiência. Mas quando você vai para o Jerônimo, é uma metáfora, para o Jerônimo do deserto, para começar você já teve que caminhar até o deserto para falar com ele. Segundo, você acha que você vai ouvir alguma coisa que tenha relação a essa casa aqui, ou a forma de viver que você vive? A pessoa já vive no deserto. Então,
Então você faria a pergunta, será que ele é apto para me aconselhar? Sim, ele é apto para te aconselhar, porque ele mesmo é o exemplo de renúncia. Mas resta saber se o conselho e a orientação dele vai servir para você. Entendeu agora? Então a tribulação, o que acontece? Na vida do ímpio, ela não acontece de imediato. Ela não é presente, ela é futura. Na vida do crente, Joyce, ela é presente. Nunca a tribulação é futura. Apesar de sermos avisados pelo Espírito de Deus, que no mundo o quê? Isso, tereis aflições. Tu já foi avisado, mas essa aflição, vou passar a palavra, me lembra, tá, irmão Bete? Essa aflição, ela não é uma aflição assim de que só porque você se tornou crente. O que acontece quando você pega um gato aqui de dentro de casa e coloca ele no meio da selva? O que vai acontecer com ele? Por favor, podem responder qualquer coisa, que é o que os irmããos pensam. Vai morrer. Tudo bem, mas e antes disso, até isso? Vai sofrer. Como é que vai ficar a parte psicológica do gato? Ele vai ficar desorientado. Desorientado, por quê? Porque ele pode ter tido um antepassado que era selvagem, mas ele não é mais. Então o que acontece com o corpo dele, com a parte, se é que pode dizer isso, a parte psicológica do gato? O que vai acontecer com ele? E pensa bem, eu estava num meio e de repente eu sou tirado desse meio e colocado em outro. O que acontece em todo o nosso ser? Estranho. Vai estranhar. Vai enlouquecer, cara. Como? Vai enlouquecer. Sim, mas por Porque que ele vai ele tá enlouquecer? Estranhamento, ele vai estranhar o ambiente. Porque ele se acostumou. Ele se Fala, um de cada vez, acostumou. vai. Fala. Porque o gato se acostuma com a vida, como é que ele fala? Doméstica. Certo. Fala, irmão Beth. Acho que ele vai ficar apavorado. Não, que a irmã ia Ah, eu perguntar. queria perguntar. Isso. Não, em relação à tribulação que você falou sobre o cristão, então essa tribulação na nossa vida seria uma coisa que teria que ser constante? Na verdade, enquanto você estiver nesse mundo, não vai acontecer nada contrário disso. Calma, calma. Antes de nós torcermos o nariz, devemos olhar para o Senhor. Não, vou falar. Por quê? Porque nós temos como se diz, a queda, né? A queda para esse lado, de olhar, isso me afeta. Isso me afeta, já começou mal a história. Nós não queremos ser afetados. Lembra do que eu falei do gato? O gato vai chegar lá, se por uma ocasião ele não morrer, Joyce. E se ele não morrer? Porque tudo indica que ele vai morrer, não vai sobreviver, é como soltar passarinho de gaiola e achar que ele vai viver. Ele vai se adaptar. Ó, o que o gato tinha costume? O que o gato estava acostumado? Ter comida, Ah, água, vai falar. Amigo. areia Abrigo. pra fazer E isso, tudo jeitinho, não é isso? Então isso aparentemente é uma vida boa para ele, não é? Mas ele pode ser Mas na adaptado. verdade, o gato tinha liberdade? Não. Não. Estava condicionado. Então, O gato se está fazendo bem para mim. Eu mantenho ele aqui, por maior que seja o cativeiro, eu mantenho ele perto de mim porque ele faz bem para mim. É meu animal de quê? Estimação. E nós somos animais, outrora éramos animaizinhos de estimação do mundo. Mas ele seria protegido ali, né? Bom, Na casa. Acho que não. tudo bem. A proteção, ok. Mas no mundo também você tem proteção. Não, mas lá na selva assim, no Já, mato, não vai ter a mesma proteção. Mas ele é livre. Sim, mas vamos supor que ele não casou. Eu perguntei para ele, e se ele não morresse? O que faria dele? Ele não morreu. Não morreu e foi embora a vida dele. Na selva. Ele aprenderia a viver na selva. Sim. Fazendo o quê? O que na selva agora tem? Caçar. Ele vai ter que caçar, se defender de Se predador. defender de predador. Então, na verdade, esse gato, quando chegar aqui no quintal e se juntar com outros gatos, qual vai ser a postura dele com os outros Vai gatos? ser líder dos outros gatos. Ou, na verdade, selvagem. Ou seja, ele está acostumado com o que agora? A enfrentar predadores. Entenda? Eu estou citando a ideia do gato. Por quê? Porque uma certa vez tinha os dois cães assassinos que tinham na parte de trás do terreno. Assassino mesmo. Eles cansaram de dividir gato ao meio. Os vizinhos até reclamavam, mas o gato entrava lá e eles matavam. Até o dia em que entrou um gato. E o gato ficou a noite inteira, machucou os cães, acuado, mas não deixou com que os cães o matassem. Ao ponto da gente ter que chegar e pegar, empurrar o animal de tanta raiva que ele estava, de tão feroz que ele estava, empurrar com um pedaço de pau assim e direcionar ele para fugir. Os cães estavam com medo. Esse animal foi moldado por meio de quê? Com certeza, mesmo não conhecendo o animal.
pelo ambiente hostil. Não era o primeiro cão que ele enfrentava. E outra coisa, quando ele enfrentou o cão, eu tô falando de tribulação, quando ele enfrentou o cão, ele enfrentou por quê? Só porque ele estava no lugar que ele ia ficar? Porque Ele caiu ali por... Tá encurralado. E então estava em jogo o quê? A vida dele. A vida dele, isso então, a vida dele. A tribulação com o crente é isso. Está em jogo a sua vida, mas não a vida dessa terra. É O que sobrevivência, seria? A sua vida é Não, e você pode usar essa palavra para coisa terrena. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a tribulação, na verdade, ela vem não para te impedir de viver nessa terra. Aí que está um engano nosso. A tribulação, ela acaba tendo uma função como é que diz, de pressão esmagadora com relação ao reino de Deus. Mas nós não queremos pensar nisso. Nós não queremos. uma forma de moldar a gente. Sim, mudar, mas só tem uma coisa. Eu não falei para você que a tribulação com a vida do cristão, do justo, é presente e do ímpio é futura? Preste bem atenção nisso. A do crente não existe tribulação futura. Futura nós já fomos avisados, então ela se torna presente, nós já sabemos, Joyce, o que vai acontecer. Ou seja, então quando acontece, nós não devemos nos surpreender. Por quê? Porque bendita a pessoa que ganhou outra para Cristo. Porque ela não falou para a pessoa assim, Beth, alguém tirou para você, quando você deu o seu passo para Cristo, falou que você teria aflição pro resto da vida? Não, só sim ou não? Não. Não. Joyce, alguém falou que você teria aflição pro resto da vida? Não. Ronaldo, alguém falou? Não é que estou Quer dizendo dizer, que na verdade, não quando eu me batizei, mas o Senhor já me falou. Você vai aprender isso após. Isso, mas entenda bem. Mas devia ser. Vem cá, e se eu falasse para vocês que o dever da pregação do Evangelho falar, vocês querem o reino de Deus, vocês estão cansados, esse mundo vos oprime? Saiba, tem um reino esperando vocês, mas vocês vão ter um trabalho muito árduo. Não é Deus que determinou, falou assim, olha, só vão chegar aqui se passar por isso. Não, faz parte da moldagem do corpo que nem o gato. Ele não teve que mudar, Joyce. Ele não teve que mudar porque ali ele estava no ambiente assim, agora a minha vida tem jogo. A vida do crente tem jogo quando ele rejeita a tribulação. A vida do crente começa a se afastar do Senhor, o crente começa a apostatar da fé e perder a esperança quando ele se escandaliza. No grego, escandalizo, ou seja, eu deixo de confiar naquilo que eu deveria ter mantido a confiança o tempo todo. Eu me escandalizo, ou seja, eu volto atrás. Não é como eu queria. Há pessoas que ainda vivem, presta atenção nisso, há pessoas que ainda vivem com a reputação de cristãos, frequentando a igreja, mas na verdade já estão decepcionados há muito tempo. Não era o que eu pensava, não. Eu pensava que Cristo fosse estalar o dedo e fazer com que minha vida toda ficasse aceitável nesse mundo. Quando, na verdade, nem ele... O que aconteceu com ele com relação ao mundo? Que ele falou, se o mundo vos odeia, ou seja, se esse mundo é ingrato com vocês, sabe que antes de vocês foi ingrato e odioso com quem? Comigo. Com ele, com Cristo. Então ele deu esse aviso. Aquele que ama o mundo, ou seja, quando fala ama, ou seja, aquele que não deixa, porque tem um vínculo. Esse, o amor do Pai, não está nele. Então entendam bem. O que vamos ver hoje, nessa primeira parte, eu dividi essa aula em 3 partes. É uma trilogia. Nós vamos falar sobre isso. Olha só, vamos começar abrindo a Bíblia em João 16:33. Vamos ver 3 versículos, não de João, mas 3 versículos separados, distintos um do outro, para que os irmãos possam entender a palavra tribulação. João 16:33. Irmãos, é muito importante entender essa metáfora que eu falei do animal, que poderia ser usado para qualquer coisa. Você sente tribulação porque o teu corpo já mudou, você já não pertence mais. Então, quando você tenta retornar, você cria outro... Como é que se diz quando dá por dentro? É um choque? Não. Você cria um outro atrito com você mesmo. Por quê? Conflito. Conflito, isso. Obrigado pela palavra. Conflito interno. Porque você não é dali. E você fala assim, mas agora eu quero voltar. E também não consegue mais voltar. E o teu pecado piora. Por isso que a Bíblia fala que piora. Beth, lê pra gente João 16, versículo 33. Presta atenção. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem gente que acrescenta assim, vós também vencereis. Nunca teve isso não, tá? Mas olha só, pode até estar subentendido. Mas ele fala assim, olha só, repete só o início do versículo, o início. Tenho-vos dito isso. Isso. O que vocês entendem com essa frase? Lembra que Cristo sempre deve ser valorizado cada sílaba que ele fala. Tenho-vos dito isso. O que dá esse sentido, Joyce? Se você está do meu lado, ouvindo meus ensinamentos, eu falo isso, Joyce, eu tenho-vos dito isso. Que ele disse mais de uma vez. Isso. E não somente mais uma vez, mas eu o quê? Tem sempre falado. Não, isso. Mas o que eu fiz com a frase? Eu não só falei mais de uma vez, não posso falar mais de uma vez e não dá importância nenhuma. Enfatiza. Isso, eu enfatizei, eu tenho-vos dito no grego, eu enfatizei para vocês, eu nunca escondi de vocês essa verdade. Eu tenho-vos dito isso. No mundo vocês não vão ter vida boa. Beth, presta atenção, Beth, então entenda bem, temos que ter temor. Beth está falando para nós aqui. Temos que ter temor, irmãos, isso é santo, isso não é maligno. Ele está avisando, olha, é simples. Quando estava cheio de gente seguindo Jesus, o que Jesus falou? Eu quero que os irmãos lembrem. Quando estava cheio de gente seguindo, mas uma multidão enorme, Jesus parou, virou para eles e falou uma frase. Quem lembra? Não, por favor. Vocês não lembram não? Quando estava uma multidão, assim, o sonho de um líder, um monte de gente seguindo, milhões de pessoas seguindo Jesus. De repente Jesus para no deserto e fala assim, e faz uma acusação. Quem é que lembra dessa acusação? Que eles estavam seguindo só o alimento. Vocês me seguem porque comeram pão e vos saciastes. Aí alguém vai falar, então só porque estavam com fome? Não. Vocês me seguem porque eu consegui resolver um problema inicial de vocês. O que aconteceu que a Bíblia fala? Na mesma hora, muitos já não seguiam mais ele. Entendeu, Beth? Isso que... Agora lê a Silva, a sua tradução é mesmo? Mas repete você agora, para mudar a pessoa que está lendo. Vai, o versículo todo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu tenho-vos dito isso. Eu nunca, por amor de vocês, escondi isso. Nunca, jamais. Se alguém falou o contrário, esse alguém não está falando a minha palavra. Vocês vão ter aflições. Então Jesus está jogando um banho de alofé? Não, ele está avisando. O céu é tão maravilhoso. A casa do meu pai é tão maravilhosa e custou o preço do filho dele, que vocês vão ter tribulação. Não é porque ele está cobrando isso de vocês, não. Vocês vão ter tribulação porque vocês vão desejar, almejar uma coisa que ainda vocês não têm. E quando você não tem uma coisa que você almeja, você corre o risco de acontecer o que com essa coisa que você ainda nem tem. Está prometido para você, você ainda não tem. Perder. Entendeu agora, Silvia? Tipo assim, alguém que promete, Silvia, um exemplo. Eu vou pagar com você, vamos supor, você é criança, quando você for idade da faculdade, vou pagar toda a sua faculdade. Mas olha bem, você fica esperta. Aí o que acontece? A Silvia começa a manter aquilo na mente. E fala assim, meu Deus, falta pouco tempo, mas muitas circunstâncias estão fazendo com que a Silvia querer desistir. Por exemplo, de repente eu não vou querer, mesmo pagando, eu não vou querer faculdade, enquanto outras pessoas não têm condições de pagar. Vai ocupar minha vida, talvez seja melhor eu não falar que eu não quero. Então Jesus falou assim, olha, eu nunca escondi isso de vocês. Almejam o céu, almejam a glória eterna com o Pai. Vocês vão padecer o quê enquanto estiverem nesse mundo? Aflições. É isso que diz o versículo? Vê se aí, Silvio. No mundo tereis aflições. Isso aí. Esse aflições aí, a tradução é tribulação. Esqueci, trípsis. É a mesma palavra. Fala, Beth. Assim, porque aqui queria entender esse negócio aqui. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus que venceu. Porque as pessoas costumam, como você falou, dizer, eu também vencerei. Aqui não diz isso. Não, quer dizer, não diz no sentido da frase, mas na verdade é isso que está dizendo. Olha, se olha só, eu, que fui o homem mais rico da terra, um exemplo. Eu estava no Pai e desci e habitei nessa carne nojenta de vocês. O mundo não conseguiu fazer com que eu me esquecesse de que retornarei para lá e executarei a vontade do Pai. Ele está dizendo isso. Então, quando ele fala assim, no mundo vocês vão ter aflições, ele está dizendo assim, a aflição vai fazer com que você deseje, ela tem a função de você desejar mais, e mais ainda o céu. Mas não tem acontecido isso com os crentes.
Qualquer coisa desse mais mas não é justificável, não é? Ou seja, esse que é o perigo. Talvez nós nem tenhamos nosso nome escrito no livro da vida, porque achamos que Deus vai compreender a nossa situação. Entenda bem, é como se Deus fosse assim, mal saber, Ele está esperando aqui, Ele, coitado, Ele não sabe. Eu estou torcendo para que Ele descubra, que eu não tenho que falar para Ele. Mas Jesus falou. Lembra do que Jesus falou, Beth? Na casa do meu pai é o quê? Você vai, fala o versículo todo. Muitas moradas. Foi só isso que ele falou? Ó, lembra que ele falou, não. Esse versículo no início, ele lê aí só o início do versículo. Esse aí. Esse? Tenho-vos dito isso. Isso, pronto. Ó, tenho-vos dito isso. Ele não está afirmando, nunca escondi isso. Agora repete de cor o versículo que você está falando. Na casa do meu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse... Vou para lá e vou preparar um lugar. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Ó, não é assim, mas é. Entendeu? Para o quê? Para que em mim, voltando ao versículo da Silva, em mim tenhas o quê? Paz. Ou seja, toda vez que você se vê atribulado neste mundo, não pode pensar como Asaf, todo mundo está se dando bem e eu estou padecendo aflição. Porque nós temos um exemplo claro disso. Da murmuração. A gente murmura muito. Sim, Beth, mas o problema é que isso é perigoso, mas nós não medimos o perigo. Nós medimos, Deus vai compreender. Eu tô blasfemando e xingando hoje, mas Deus vai te compreender. Ou então a gente faz assim, uma coisa muito hipócrita da nossa parte. Quer saber? Eu deixo a minha carne tomar conta e depois eu falo assim, eu já não consigo nem mais olhar para Deus e falo assim, Deus sabe já como eu sou. Entendeu? Isso tem que ser varrido do meu interior. Por quê? Porque se eu começar a fazer isso, eu já me afastei de Deus há muito tempo. Ou seja, se eu começar a olhar assim, não estou suportando mais a vida nesse mundo. Sim, eu também não suporto, mas eu não suporto desejando o céu. Eu não suporto a vida nesse mundo porque eu não tenho as coisas. Entendeu? A parábola do rico e Lázaro exemplifica isso. Lembre-se da frase que foi dito lá no Hades. Filho, quando você estava na terra, você recebeu o quê? Você, o rico quando o rapaz Abraão... Fala alto. Os bens. Os bens. Ó, então, quando fala receber os bens, alguém deu, não deu? Não importa quem. Deus, um parente, recebeu os bens. Então, a vida dele na terra foi uma vida o quê? Boa. Sabe, que qualquer pessoa se regozijaria. Mas o nosso amado amigo Salomão, irmão Salomão, fala que isso também é vaidade. Porque é passageiro. Aí ele fala assim, não lembra que você recebeu os bens e Lázaro o quê? Os males. Ué, mas ele poderia falar, e Lázaro recebeu diferente de você. Olha, já reparou como ele enfatizou? Você recebeu bens, mas foram os bens que mandaram para o inferno? Não. Não foi não. Os bens apenas contribuíram para que ele nunca sentisse fadiga, olha só, nunca sentisse aperto, nunca sentisse agonia e com isso se esquecesse de quem? Senhor. Lembra da palavra do que as pessoas chamam ele de forma assim, até blasfema, chama de otário na Bíblia. Quem é? Quem é? Fala a palavra. Quem é esse homem? Agur. Não me deu o quê? Riqueza e nem pobreza. Para que eu não venha Isso, aquilo que eu preciso, para que eu não venha esquecer de você. Então, na verdade, ele está sendo um trouxa? Não, ele está preocupado com o que eu falei agora. Qual é a preocupação que a pessoa deve ter? O reino eu não posso perder. Não, sim, alma, mas pensa bem, e se eu perder o reino? A Bíblia fala que eu terei uma tribulação futura. É aí que a gente vai começar a entrar. Porque todos os nossos bens ficarão aqui quando partir. Sim, mas na verdade não são bens. Não, estou dizendo, então por que se apegar tanto? Não. Se você, quando vai, deixa tudo... Mas as pessoas não pensam assim. Olha, eu ouvi falar de uma pessoa que é dona de uma rede de 20 pousadas. Ela tá... Ouvi falar mesmo. A pessoa que me contou, falou assim, trabalha com a pessoa. E ela já vai fazer 90 anos, trabalha na pousada, não tem, veste roupa suja, não tem dormido, mora no quarto da pousada. Agora, recentemente, tomou um tombo. O médico fala que ela não tem nada, que não quebrou osso nenhum, mas ela não consegue mais levantar da cama. Mas da cama, ela briga com os filhos. Vocês não vão herdar nada, não vou dar nada para vocês. Então, entenda bem. Não estou falando da ganância.
Eu estou falando do que leva essa pessoa a ser totalmente esquecida e, consequentemente, rejeitada por Deus. Então, pensa bem, Silvio, vou usar você como exemplo. Pensa bem, um dia você deu um passo para Cristo. É só repensar o nosso caminho. E hoje, como eu estou? Como eu estou? Será que Deus será compreensível comigo porque eu mesmo escolhi isso? Não, eu estou usando como exemplo a nossa vida. Então lembra, Lázaro, voltando para Lázaro. Você recebeu os bens e Lázaro os males. Está dizendo, não quer dizer que alguém propositalmente concedeu você vai ter seu mal. Mas os males foram suficientes e foram eficazes para tirar ele a visão do céu? Não. No entanto, que ele estava onde? Salvo. No entanto, então o pai Abraão fala, porém agora ele está aqui comigo, tudo tendencioso. A gente reclama o dia todo, porque nós estamos passando tribulação. Hoje nós vamos ter vergonha, a partir de hoje nós vamos ter vergonha de usar essa palavra tribulação. Vocês não têm ideia do que a tribulação faz realmente na vida da pessoa. E não é porque nós vamos ler Romanos 5, não. A tribulação produz a paciência, que produz a experiência, não é isso não. É a tribulação no sentido da palavra. Então vamos lá, o segundo versículo. Atos 14, 22. Esse aí só vai piorar a situação no termo de ser obrigado a entender. Atos o quê, pai? 14, 22. Atos 14, 22. Acharam? Sim. Eu vou acompanhar com os irmãos, né? Não estou abrindo a Bíblia, não. Lê Joyce, por favor, o versículo 22. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum. Não, 14, 22. Ah, tá. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Me diz, se você não ouviu, se vocês não ouviram, vocês aqui tudo tem tempo de cristãos, de que se encontraram com Cristo. Se vocês não ouviram no passado, vocês acham que vocês vão ouvir isso hoje? Olha o que ele está falando, repete o versículo, Joyce. Fortalecendo a alma dos discípulos. Calma, para aí, vamos pegar por parte. Fortalecendo, ou seja, então é uma coisa que tem o dever de quê? De quebrantar o crente, de botar ele para baixo? Quando você fala de tribulação, Beth, um exemplo, quando nós falamos de tribulação, Paulo está dizendo que isso fortalece, repete o versículo, vai. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha aí, essa tribulação não é dorzinha, não. Não é a descoberta de um caroço, não. É a dor de ter o risco de quê? De perder aquilo que está sendo anunciado. De parar no meio do caminho porque não suporto mais. Quando, na verdade, se você vai parar justamente onde você não suporta. Então você vai ter sofrimento, você ser enganado. Porque você quer o seguinte, eu não sabia que o reino de Deus custava tanto. Não. Você sempre soube que custou, porque você só soube da morte do Filho de Deus. No entanto, você não sabia que custava tanto coisas que você amava. Que descobriu no meio do caminho com Cristo, uma ironia, que amava. Rejeitou tanto, falou tanto, eu quero sair desse mundo, eu quero abandonar esse mundo, mas na verdade lá na frente somos verdadeiros traidores, porque nos lembramos daquilo que a gente nem lembrava quando recebeu a Cristo, mas lembramos lá na frente daquilo que nós nunca tivemos e achamos que tínhamos. Achávamos que tínhamos. Exemplo, o povo não passava fome no Egito, já no final já não estava passando fome, mas quando chegou no deserto, qual foi a cobrança que eles fizeram com Moisés? Olha a mentira. No Egito nós tínhamos comida, não é isso? No Egito nós tínhamos pepinos, nós tínhamos carne. Mentira! Faraó cortou a comida deles por um quarto. A ração, cortou tudo deles. Eles não tinham mais a lembrança que eles tinham o seguinte, como eu estou passando tribulação aqui no deserto, para alcançar uma terra prometida. Tribulação aqui no deserto, eu vou me lembrar daquilo que eu nunca tive. Quer ver um exemplo? É como eu me lembrar de que eu tinha até paz antes, sabe? Minha vida tem sido dura. Antigamente, não, você nunca teve. Se você voltar no tempo, você vai, mesmo, nunca tive. Não, eu que estou plantando isso na minha mente, que antes era melhor comparado com agora. Antes eu não tinha promessa nenhuma. Eu não tinha promessa. No entanto, assim que eu recebi a promessa, começou a tribulação. Por quê? Porque eu tenho uma promessa de alcançar uma coisa
que tudo vai jogar contra para você não chegar lá. Então, Paulo aconselhou, resumindo, aconselhou que por muita tribulação, eles tinham acabado de receberem a salvação de Cristo. Importa entrar no reino dos céus, e ninguém rejeitou. O terceiro versículo, Romanos, conhecidos irmãos, Romanos 5. Olha, irmãos, ontem eu usei uma palavra que é até difícil de falar. Psicologização. Ou seja, quando você psicologiza uma palavra, uma situação, ela se torna assim, influente do corpo. Ou seja, se você, Beth, é uma pessoa atormentada, eu digo que isso aí é um problema mental. Se você é uma pessoa totalmente revoltada da vida, você tem um distúrbio. Você está entendendo? Ou seja, eu banalizo a essência da palavra tribulação. Eu começo a dizer que tudo isso que nós vivemos, eles são conceitos. Então, a Joyce, por exemplo, se eu colocar aqui como exemplo, se a Joyce passar problemas e ela vai procurar uma pessoa para lhe aconselhar, e ela vai ouvir isso. Fala assim, Joyce, tem que saber que a nossa mente, ela trabalha com a gente, mas isso sempre disfarçando com a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus mostra que, na verdade, a mente trabalha influenciando o corpo, quando, na verdade, a única coisa que a Bíblia fala diretamente da mente está em Colossenses, que é muito falado aqui. A gente fala tudo que assim, você tem que botar tua mente focada, não é isso? Você tem que trabalhar na sua mente para que você tenha, liberte hormônios da felicidade, não é isso? Assim, não entende bem qual seria o que libera no cérebro que causa felicidade. Serotonina. Inclusive tem um doce que provoca isso, né? Que é o nome do doce? Chocolate, então. Então, beleza. Então alguém vai te aconselhar assim. Quando na verdade Colossenses, se eu não me engano, Colossenses, por favor, deixa eu só ler para os irmãos aqui. Ó, Colossenses capítulo 3. Ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então está dando uma ordem. Não pensem nas coisas dessa terra. Pense no que está prometido para você. Aí começa a tribulação. Porque vocês já estão mortos. Mas vocês não perceberam isso. Já estão mortos e a vossa vida está escondida, oculta, esperando vocês com Cristo no céu. Então, em Deus. Então, entenda bem, a única parte que a Bíblia fala para usar a mente é fazendo isso, pensando, meu Deus, o sofrimento dessa terra, as agonias dessa terra, não tem como comparar com o quê? Com a glória vindoura. Com a glória vindoura. A glória que em nós há de ser o quê? Revelada, não é isso? A glória que em nós há de ser revelada. Então, dizendo, vocês vão ter uma glória, mas a tribulação, ela tem a capacidade, quando a pessoa é justificada por Cristo, ela não diminui você, ela te torna mais forte. Nós temos o exemplo de Paulo, de Cristo em primeiro lugar, Cristo. Nós temos o exemplo de Paulo, não exemplo de atitude, mas exemplo de que ele falou isso. Ele falou assim, que o Senhor falou para ele, o meu poder se aperfeiçoa quando? Na sua fraqueza. Então, quando ele era fraco, ele era o quê? Forte. É uma coisa um pouco, vamos dizer assim, uma antítese. Ou seja, então quer dizer que quando eu sou fraco, eu sou forte? Sim. Quando você é fraco, que o teu corpo todo enfraqueceu, você é forte porque Deus lhe fortaleceu, é totalmente separado. E ao mesmo tempo juntos. Sabe? A força que você tem não vai ser tua, que vai nascer de repente, vai ser de Deus. Então ele só te fortalece para quê? Qual é a função do fortalecimento de Deus? Quando você está em agonia, aperto, ou seja, em tribulação. Quando você está não, que nós só vivemos assim. E se um crente não vive em tribulação por causa do reino do céu, é muito estranho. Fortalecer o espírito. Não, eu estou dizendo, para que serve então a tribulação nesse ponto para o crente? Para a gente continuar, né? A tribulação vai fazer com que você... Prossiga. Então vamos ler Romanos. Capítulo 5, versículo 3. Acharam? Lê, Silvia, por favor. Romanos, lê o versículo 3 somente. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Peraí. E repete.
7, vai. E não somente isto, Não somente isso, mas também nos gloriamos nas ó, tribulações. está dizendo, nós nos alegramos. Não quer dizer assim, ih, gente, pode bater em mim que eu estou gostando. Pode enfiar a lança que eu estou gostando. Não, nos gloriamos. Tem como evitar a tribulação? Não. Então o que eles fizeram? A famosa substituição. Quando vier a tribulação, vai vir também o quê? Na nossa mente. Ó, quando vier a tribulação por causa do reino, que é a única tribulação saudável que deve acontecer na vida do crente. Ela acontece por causa do reino de Deus. Quando vier a tribulação por causa do reino, virá também a mente dos salvos o quê? A lembrança. Bingo. A lembrança. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Entendeu? Virá a lembrança. Ou seja, a tribulação tem essa é uma ferramenta ótima para fazer com que você lembre disso. Joyce, não esmorece, filha. Usando exemplo, não esmorece. Lembra-te que foi prometido a ti que tudo isso aqui vai acabar. E tudo isso vai passar, mas ele não se esquecerá de você. Então, quando nós negligenciamos isso, nós somos o que para com Deus? Pode falar, é muito feio de falar, mas é a verdade. Nós somos o que para com Deus? Nós sabemos disso. Ingratos. Não só ingratos, como também aquilo que Judas foi. Traidor. Porque professamos inicialmente, não é isso? Iremos contigo para onde quer que fores, não é isso? Não é isso? Mas vindo a tribulação, logo nos entristecemos. Inclusive, lembra da parábola do semeador? Se eu não me engano, a semente que caiu no meio dos pedregais criou o que rápido? Quem é que lembra? O que? Raiz. Não deve se criar raiz rápida. A raiz tem que ter força para entrar na terra, não é isso? Mas como caiu em pedra e tinha pouca terra, ela criou logo raiz. É como você botar a semente de feijão no algodão. Cria logo raiz, mas você pode ver que ele não vinga. Dificilmente vinga por um tempo, só depois morre. Porque o algodão não consegue suprir vida para ela. Aí tudo bem. A parábola do semeador diz assim, mas vindo a perseguição e a tribulação, logo se entristece e abandona. Logo se entristece. Eu não contava com isso. Como? Eu te prometo uma coisa. Você acha o quê? Que é simples assim? Todo mundo continuaria no pecado e caminharia para lá. E entenda bem, a tribulação é uma ferramenta mais poderosa, no seu sentido, do que a própria renúncia. Por quê? Porque a renúncia, você pode executar, não pode? Renunciou pelas coisas que você ama no reino dos céus. Mas, independente da renúncia, você vai deixar de ter tribulação? Ao contrário, porque você renunciou mesmo, aí que você vai ter tribulação. Então o que? Faz você ficar mais forte. Lê Romanos 5, repete de novo até totalmente, 5 do 3 ao... Romanos 5, do 3 ao 5, vai. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Por favor, eu sei que os irmãos já leram isso 200 vezes, e 200 vezes vocês não entenderam. A tribulação, ou seja, olha só, preste atenção aqui em mim agora. O aperto, a prensa, sabe, do corpo, e vocês já se sentiram assim, não estou dizendo no sentido da tribulação, não. Eu estou dizendo, já se sentiram assim, não tem dor nenhuma, mas o corpo parece que está imprensado. Ou seja, uma agonia que você não sabe explicar. Ela produz o que em você? Que ele está garantindo aqui, a tribulação tem uma função de produzir o que em você? Que você precisa para o caminho. Então, paciência, não é isso? Então, na verdade, tem como pedir paciência a Deus? Quantas pessoas pedem, Senhor, me dá mais paciência? Me dá paciência com fulano. Como? Fulano é desse mundo. Então, vocês acham que é essa paciência que vai edificar você? Não que você não deva ter. Se você adquiriu a paciência que é produzida pela tribulação, vai ser problema para você ter paciência com uma pessoa? Não. Você conseguiu pior. Produziu paciência para continuar no reino, com o caminho. Lembra do estudo da bem-aventurança? O que significa bem-aventurado? É uma palavra também. O que eu falava? Bem o quê? Encaminhado. Bem encaminhado, ou seja, com um caminho proposto. Olha, eu propus um caminho para você, vai ser difícil, mas é o mais correto. É o único que você vai poder trilhar. As dificuldades serão a prova de que você está no caminho certo. Então você pensa, Silvia, se você é atribulado por causa do reino de Deus, você queria ter uma prova se você é do Senhor, sabe que o seu caminho está certo. Enquanto nós ficarmos soft com o maligno, ou seja, ele não mexe comigo, eu não mexo com ele, em tese, você realmente vai estar fazendo a vontade das trevas. Porque ela não se importa de você ser amá-lo ou não. Apenas que você deixe o caminho do santo. Deixe o caminho dele.
Vamos continuar. Continua assim, versículo 4 agora. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Certo. Tem a Joyce, a tradução é um pouco diferente? É. Lê, por favor, você. A Claro. tua mesma, né, Beth? Vai, lê a tua. Só 4? Só 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Tem uma outra tradução. Que mais profunda. A sua é mesmo? Não desaponta. E isso, quero que leia essa. Essa mesmo, vai. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Peraí. Lembra que como começou tudo isso? Já que a esperança não desaponta, não tem como se desapontar com a esperança. Porque ela vai acontecer. Começou com o quê? O que deu início a isso? Tribulação. Tribulação. Então falaremos assim, Senhor, envia tribulação. Precisamos falar para ele, envia tribulação? Caso alguém queira pedir. Tribulação, né? Sim, quando você professa Cristo, ela já existe na tua vida, só que ela se evidencia muitas vezes quando você começa a olhar para o mundo. Quanto mais você olha para o mundo, mais ela parece ser muito mais forte contra você, no sentido de te parar. Mas na verdade ela sempre existiu. Só que no começo você era mais forte. Depois você começa a esmorecer no caminho. Então a tribulação, que já é natural, que é presente na vida do justo, que eu falei, que é diferente do ímpio, ela se faz uma impressão de que o diabo está colocando tudo isso. Pode ter um cunho de verdade, porque a tribulação é um conjunto de coisas. Um conjunto. Então, se hoje você sofre um sofrimento na sua vida, comece a pensar, esse sofrimento tem a ver com o reino de Deus? Se não tem, meu filho, meus filhos, não tem valor nenhum. Nem digno de pena, nada, porque não tem a ver com o reino de Deus. Esse sofrimento que eu estou passando tem a ver com essa terra. Eu estou passando um sofrimento que tem a ver com o que eu quero viver nessa terra. Eu não quero viver dessa forma. Ou seja, eu não alimento esperança no meu coração. Foi essa esperança, Joyce, que fez com que um homem perebento, machucado, que os cães lambiam suas feridas, fosse salvo. Consegue imaginar aquele mendigo, mas totalmente apodrecido na rua? E se você pudesse ver o que aconteceu com ele? Ele foi para o reino de Deus. Não que as circunstâncias possam provar a salvação, mas seria uma pessoa totalmente revoltada com a vida. Mas, no entanto, não foi suficiente para ele. Quando nós estamos no abalo da nossa vida, devemos pensar de que está terminando. E nós vamos ver nos outros estudos, está terminando, está acabando. Os irmãos lembram que eu comentei que minha mãe pregou 29 anos ali naquele armazém? Eu já comentei para os irmãos aqui? Minha mãe pregou, a Silvia comentou isso. De que valor tem todo esse empenho por reino de Deus, se no final a minha mãe... não estou dizendo que aconteceu isso, estou dizendo. Se no final a minha mãe apostatar da fé, Deus você é obrigado a lembrar de tudo? Não. É o contrário, gente. Então vou fazer o mal, quando estiver perto de morrer, eu vou adivinhar e eu faço o bem. Não. Deus não se deixa escarnecer. Entenda bem, o que está dizendo é o seguinte: um trabalhador veio e trabalhou 5 horas. O segundo veio e trabalhou 3 horas. Depois, 2 horas a menos que esse 5. E o outro veio e trabalhou somente 1 hora. Na hora de pagar, pagou todo mundo igual. Questionaram, eu trabalhei mais. Quem falou, o dinheiro é meu? Eu divido como quiser. Então, na verdade, não adianta viver de reputação. Mas lembre-te, Senhor, eu não me manda para o inferno não, porque eu fui muito fiel. Eu só fui infiel agora no final. Eu só chutei o balde e falei que o Senhor não presta. Mas eu não só há de compreender que eu estou passando por estresse na minha vida. Essa psicologização da situação é terrível. A gente fala isso para Deus: olha, eu estou passando uma situação ruim. Como se Deus falasse assim: eu compreendo, filho. Há temas bíblicos disfarçados na internet que botam musiquinha, bota uma criança conversando com Cristo, e aquilo tudo é muito bonito, mas lembre-se, aquilo ali não existe, porque tem a ver com esse mundo. O que existe é o céu. E como nós vamos chegar até ele, não importa se faltar meu braço, que a Bíblia fala isso, não importa se faltar meu olho, eu quero alcançar um reino que foi prometido. Então eu estou fazendo descaso do reino, porque eu recebi um convite, Beth. Eu venho e recebo um convite. E falo para a pessoa que me deu o convite,
Já me sinto honrado só de ter sido convidado, mas me dê culpado, porque eu não vou poder ir. Entenda bem, eu tenho coisas mais importantes para fazer nesse mundo. O que espera essa pessoa? Tribulação, mas a diferente da que eu estou falando agora, a futura. É outro tipo de tribulação. A futura, que nunca acaba. Então eu coloquei aqui anotado, ó. Por que a palavra tribulação perdeu a força hoje? A cultura moderna psicologizou o sofrimento humano, escondendo seu caráter espiritual. Temos como estresse, olha só, temos como estresse, ansiedade, crise, etc. Tiraram o peso espiritual do sofrimento, porque se esvaziou o senso de juízo, eternidade e redenção do sofrimento. Ó, o sofrimento possui redenção, juízo e eternidade. Os três possuem. Essa característica. As três coisas estão no sofrimento. O sofrimento pode ser eterno. Olha aqui, ó. Eternidade do sofrimento. Juízo do sofrimento. O sofrimento, mesmo depois de tudo, pode ser levado a juízo. Hein? Julgado. Isso. E também a redenção, que é o que nós mais sabemos e que é conveniente para nós. A redenção do sofrimento, mas não do sofrimento segundo a vida nesse mundo. O sofrimento de que éramos escravos e hoje somos o quê? Livre. Então, se somos livres, por que retornaríamos para sermos escravos de novo? Por que choraríamos com nossos filhos? Um exemplo. Porque eu choraria com a Joyce. Joyce, realmente a vida no final ficou muito ruim para a gente, quando na verdade eu ensinei a Joyce que existe um reino de Deus, o reino nos esperando. E a tribulação, ela vai ter que... Eu tenho que convencer a Joyce, de forma verdadeira, de que a tribulação que acontece com a Joyce tem a ver com o reino de Deus. Então, na verdade, eu não devo me entristecer, porque se as coisas são totalmente contrárias, eu não sou inocente, porque eu fui o quê? Segundo o reino de Jesus. Segundo, avisado. Eu fui avisado disso. Mas ninguém me avisou, não. Bom, você está sendo avisado pela Escritura. Continuando. Vamos ver dois exemplos. Olha, agora, você sabe por que Davi escreveu muito salmo assim? O Senhor foi meu socorro. Olha só. Mas tem coisa profunda. Estive em agonia profunda, o Senhor me amparou. Não é isso? Flechas cravaram na minha carne, de forma metafórica. E o Senhor foi o meu auxílio e meu amparo. Você sabe quando foi que surgiu isso? Tem um texto bíblico que mostra fielmente por que Davi falava isso. O texto é triste, e vocês vão ler agora, porque eu acho que vocês já podem ter lido e passaram por cima. Abre em 1 Samuel, capítulo 30. Vocês vão ver por que Davi escrevia isso. 1 Samuel, capítulo 30. Eu nunca parava para perguntar, não, por que Davi falava tanto de que o Senhor amenizou a agonia dele? Joyce vai ter uma surpresa, porque Joyce já leu todo o livro de Samuel. Não leu? O 1 e 2, não é isso? Então, talvez você não tenha reparado nisso. Quer dizer, tenha lido, mas não tenha visto o que realmente fazia com que Davi... 1 Samuel, capítulo 30. Qual o título que está aí em cima? Em cima do capítulo. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. O seu também é assim, Silvio? O Beth também? Então. Beth, começa a ler, por favor. Vai lendo pra gente. Né? Pode ir. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Agora vai Davi, vai. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Dá uma pausa. Olha, irmãos, aqueles homens todos que voltaram para a cidade viram que as suas famílias tinham sido levadas escravas. A cidade foi queimada, as suas casas, acabou a herdade deles, e ainda levou as crianças e filhos, inclusive as duas mulheres de Davi. Davi tinha duas lembra de Abigail, que Nabal foi morto, então ele desposou Abigail também? Ela tinha sido levada. O povo, quando viu aquilo, sabe que você vê uma desgraça
o cume da desgraça que você poderia ver na vida. Não acredito nisso. Alguém fala, mas eles nos mataram. Não, fizeram pior. Os amalequitas levaram, sabe? Levaram as crianças e as mulheres e eles torturavam. Eles tinham prazer em estuprar, em maltratar. Aquelas pessoas iriam viver o inferno de forma viva. Continua, Beth. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Olha aí, olha a tristeza. Agora vamos falar da tribulação de Davi. Não houve mais força, olha, chora tanto que acabou as forças de chorar. Pensa no desespero, pensa no sentido da palavra tribulação, eles choraram. Então pensa, Joyce, pensa na situação que você já chorou, usando você como exemplo, e você fala assim, meu Deus, será que isso é comparável a chegar e ver assim, acabou, é como você vê um filho morto, e você não tem poder para ressuscitá-lo, você não tem poder para isso. E você se sente o quê? Nem raiva você fica apertado, exprimido, sabe? É como se faltasse o ar, faltasse o fôlego. Isso é tribulação. É o ponto máximo em que talvez as trevas percebam a oportunidade de perguntar, vai continuar achando que Deus é bom? Seus filhos foram queimados, um exemplo, não foi o caso aqui. Seus filhos foram mortos, desculpa usar um exemplo, Joyce, a sua filha foi morta. Vai continuar achando, falando essa hipocrisia que Deus é bom? Se ele fosse bom, ele não teria o que com seus filhos? Permitido nada. Então entenda isso. Olha o ataque. É esse ataque, Beth, que eu quero que você e o restante de nós aqui entendamos. Ou seja, isso vai acontecer, então você já está avisada. Mas mesmo avisada, nós fazemos o quê? Quando acontece? O que acontece? Caímos, desabamos, entendeu? Porque isso é natural do homem, natural, é da natureza humana. Continuando, eles choraram até perder as forças, né, Beth? Que você leu? É. Isso, aí continua, qual o versículo? 5. Vai. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou. Para. Marca aí com uma canetinha, marca aí para você continuar. Olha só. Olha, gente, entendeu? Davi era o líder deles. Eram 600 homens com ele. Aqueles homens assim, eles estavam seguindo Davi, querendo um reinado melhor do que o de Saul. De repente viram tudo destruído. A Bíblia fala que Davi olhou aquilo assim. Essa palavra angustiou, é a palavra máxima de tribulação no Antigo Testamento. É a palavra máxima, ou seja, a palavra que é usada para uma agonia profunda. Ele olhou aquilo ali, como é que diz o versículo? E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em quê? Em apedrejado. Olha aí. Olha a tribulação, o que faz? Preste atenção. A tribulação veio na minha vida e ainda aqueles que confiavam em mim fazem parte da tribulação. Ou seja, aqueles homens não é que estavam querendo matar Davi. Mas ele fala assim, por que nós fomos te ajudar? Agora nós perdemos a nossa família e Davi começou a ficar em aperto, mas não por causa da vida dele, de ver que aquele povo que Deus confiou para ele, estava agora o que com relação a ele? Mas estava o quê? Que sentimento ele estava sentindo? Quando viram tudo destruído. Com relação a Davi. Eles estavam confiando em Davi. Que tudo ia dar certo. Estavam com raiva, queriam apedrejá-lo. Mas não é Eles só. estavam contra ele. Contra ele porque se o quê? Com Davi. Se o quê? Se decepcionaram com Davi. Mas não quer dizer decepcionar, ó, você é um mentiroso, não. Na raiva, o que a gente faz com a raiva? Agora, Silvio, um exemplo. Descarrega em cima da Você, quando nós estamos em tribulação e entramos na famosa fase, estou falando de tribulação, aquilo que a gente considera tribulação, nem é que eu estou ensinando não. Quando as coisas estão erradas, a gente entra na fase da ira. O que nós fazemos com as pessoas que nos ajudam? Descarregamos, perdemos o controle, sabe por quê? Esquecemos que essa pessoa está junto com a gente, seja familiar, seja amigo, não importa, está junto com a gente. Mas nessa hora, tudo que nós queremos expressar de dentro de nós, de dentro para fora, é a nossa o quê? Ira. Não só ira, mas também o quê? Decepção. Não. Insatisfação. Mas insatisfação gera o quê? Quando mistura com raiva, gera o quê? Insatisfação misturada com raiva gera o quê? É uma receita. Revolta. E outra coisa, a gente se revolta tanto que a gente fala assim, você quer o quê? Se alguém nos aconselhar na hora, por isso que eu digo, o maligno fala assim, olha, não é legal, o maligno é um bom psicólogo. Ele chega e fala assim, Joyce,
Teu pai está muito irritado. Evita de falar da palavra, porque essa não é a hora, não. Olha bem, evita de falar da palavra, porque essa não é a hora. Na verdade, quando estamos mais frustrados com tudo que era depender desse mundo, é a principal hora que devemos lembrar da palavra. Lembrar de que Jesus falou, lembrar da promessa, lembrar de tudo. Então, o diabo acaba cerceando a nós que estamos em tese mais inteiros a não falarmos nada. Não é a hora de falar isso. É a hora de que é a hora de eu sentir raiva, ódio e decepção. Como se isso fosse permitido para a nossa vida. Repete o versículo do início, o versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Você pode ter motivo. Eu gosto de citar nomes aqui. Por exemplo, Silvia e Joyce, as duas. Vocês podem ter até motivo para você, motivo humano, para você ficar com raiva. Mas me diga, existe motivo maior do que quando se mexe com filhos? Você pode ser uma péssima mãe, eu posso ser um péssimo pai. Mas mexeu com o filho, o que acontece? Não é que a gente quer mostrar autoridade de benfeitor para com os filhos, é que nós queremos mostrar que temos sentimentos nobres. Ou seja, não mexe com meu filho, não que eu viro bicho. Não mexe com meu filho. Então, olha bem, se eu faço isso com a Silvia, eu estou tribulado, ó, eu estou chateado. Na verdade, a Silvia, que está fazendo o papel de Davi, ela não está chateada como eu. Ela até está com amargura dentro dela, porque ela não pode fazer nada para livrar a mim desse sentimento. Está entendendo, Silvia? Você não pode, você está com o sentimento melhor do que o meu, mas você não tem poder, você está impotente pela tribulação. A tua tribulação acaba sendo maior do que a minha gerou ira, revolta e insatisfação, e a tua gerou. O que eu faço? Quando a pessoa está afastada de Deus, essa situação que eu estou representando com a Silvia aqui, um exemplo, pode fazer com que a Silvia distancie de Deus, com um bom motivo. Não posso fazer mais nada. Eles se decepcionaram. Mas foi isso que aconteceu? Olha o que diz o texto. Repete só o finalzinho que eu parei. É por causa, cada um por causa de quê? Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou ao Senhor seu Deus. Sabe que palavra é essa? Davi fala assim, no final, a última força que ele tinha. Não. Essa história está muito esquisita. Deus não iria olha a minha lembrança. Lembra da lembrança? Que faz com que a tribulação seja uma coisa abençoadora para você? Eu lembro que Samuel chegou com o cajado dele na casa do meu pai. Vou representar. O pai tremeu, Jessé tremeu, você sabe disso. É de paz quando o profeta, quando aparecia, era terrível. É de paz essa vida? É de paz. Eu não estava em casa, Davi pensando, eu não estava em casa, meus irmãos estavam todos melhores do que eu. No entanto, Samuel mandou me buscar, dizendo assim, não tem nenhum aqui que Deus mandou eu ungir. Mandou me buscar. E eu cheguei e Samuel me ungiu e disse que eu seria rei sobre Israel. E se eu seria rei sobre Israel, porque Deus se agradou de mim. E se Deus se agradou de mim, é porque essas vidas que estão aqui na escola dominical, um exemplo, estou citando um exemplo, são responsabilidade minha. E essas vidas podem um dia estar revoltadas, até mesmo com o que eu estou ensinando. Eu estou misturando agora Davi comigo. Com o que eu estou ensinando, e isso pode trazer amargura para a minha alma, porque eu não posso mudar o pensamento delas. Eu não posso falar assim, gente, vai correr tudo bem. Eu não posso fazer, não tenho como fazer isso. E eu nem devo fazer isso. No entanto, repete agora você, Ciro, o final do versículo que a irmã Beth deu. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Quem tem uma tradução diferente nesse final? Aqui tem, reanimou. Fortaleceu. Olha bem, é aquela respirada, Beth. É isso que eu tremo, de não conseguir explicar como é a excelência dessa explicação. É como se você no último momento, faltando 15 segundos para soar o gongo e você está apanhando, e você fala assim, não vai terminar assim. Mas não vai terminar assim, não é por causa de ego mundano, não vai terminar assim porque eu sei o Deus que me fez uma promessa. Mas não estou falando de que eu sairei dessa cama ou sairei do hospital, ou pagarei minha dívida. Não vai terminar minha história assim. Eu tenho uma herança no céu e eu conseguirei chegar até lá, ainda que todas as coisas terminem aqui. Ainda que os meus filhos me rejeitem, ainda que tudo se faça contra mim, eu caminharei pela força do Senhor até o céu. Então você agora compreende, lendo isso, por que Davi fala tanto nos Salmos,
o Senhor me amparou na minha angústia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem a ver tudo com essa parte aqui, esse trecho. Foi o trecho mais angustiante da vida de Davi, quando ele viu o povo que o louvava, porque sabia da promessa de Deus, simplesmente se revoltar contra ele. Ou seja, abandonar o Senhor. Então a preocupação de Davi estava no seguinte: esse povo não pode abandonar o Senhor. Eu tenho que ser forte para que eles vejam que o Senhor está conosco. E ele, olha o que ele fez. Continuando a ler, Silvia. Lê agora você. Perdão. Já leu o 6 o último, né? Repete só o 6, por favor. E Davi... Muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. O ânimo do povo virou o quê? Amargura. Continua. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Isso. Agora vamos ver o contrário. Porque existia Davi, existia quem? Quem que reinava na época? Saul. Olha a diferença. Por isso que você não tem nenhum salmo. Você não tem como abrir sua boca para orar a Deus com sua vida toda. É uma decepção por causa dos seus atos, que tem tudo a ver com o seu ego, tudo a ver com o seu ego. Olha só. Voltando um pouquinho. 1 Samuel 28. Davi teve tristeza, olha bem, enumera. Davi teve tristeza ao ver a cidade queimada, não é isso? Estava solitário quando o povo tentou apedrejá-lo, não é isso? Solitário, ou seja, agora acabou tudo. Tudo jogando contra. Dessa vez ele vai ceder. E a promessa do reinado dele, principalmente do Messias, não vai acontecer. No entanto, ele lembrou, voltou anos atrás. Aqui tinha mais ou menos, sem exagero, já uns 20 anos da unção dele. Os historiadores estimam que teve esse tempo, 20 anos da unção de Samuel. Ele voltou a mente atrás. Lembra? Sabe o que é, Beth? Você voltar 20 anos na sua vida para obter forças? Voltar 20 anos assim, perfeito, você voltar lá no âmago da situação e tirar forças da promessa que Deus fez para você. Assim, você não perecerá enquanto confiares em mim. Quando você caminhar pelo fogo, eu passarei contigo, não é isso? Quando pelas águas, estarei com você. O tempo todo eu te seguirei e tomarei conta de você. Isso é uma promessa. Não temas, ainda que seus olhos vejam a destruição da cidade. Isso Davi lembrou. Agora vê, 1 Samuel 28, capítulo 28, versículo... Lê o versículo 5, começa pela Silvia, 5. E vendo Saul... Perdão, 4 e 5, desculpa. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu. Olha só, estremeceu, aconteceu a mesma coisa, olha a tribulação. Estremeceu o coração, ficou com medo que agora ele estava totalmente destituído de Deus. Tentou procurar Deus. E o que aconteceu? O que está falando aí? E perguntou Saul ao Senhor, porém o quê? Não lhe respondeu. Por isso que eu digo que a tribulação do ímpio é futura. Beth, quando eu falo ímpio, eu cito cristãos que são falsos e dizem que são cristãos e que confiam em Deus, mas sempre foram traidores. Você vai vivendo, remediando a sua vida, tomando decisões que fazem com que você não sinta dor. Dei um jeito, não passei por isso não. Dei um jeito, não passei por isso não. E quando chegar lá na frente, o resultado é uma tribulação que não tem mais cura. Não tem cura, ela não serve mais para te moldar. É apenas juízo. Então essa tribulação de Saul era juízo, ela se transformou em juízo. E a tribulação, quando se transforma em juízo, é uma tribulação futura. A tribulação, quando se transforma em correção para a edificação do salvo, do crente, do justo, ela é presente, ela é imediata, ela é momentânea, ela é cotidiana. Por isso que a Bíblia fala, basta o quê? Cada dia o seu mal. Será que ele está falando de maldade que acontecia no dia ou do dia normal? Na verdade, Jesus está falando do dia normal. Basta cada dia o seu mal, ou seja, a sua tribulação que tem para vocês que não pertencem mais a esse mundo. Todo dia, você pode ver, tirando as incoerências da nossa tribulação que a gente fala por causa de coisas desse mundo, pensa bem no mundo espiritual, você acorda já sabe sendo oprimido. Liga a TV e acontece o quê? É o quê? Oprimido. Porque tem as lembranças do que é esse mundo. Você sai na rua
E quando encontra alguém que deveria falar bom dia, boa tarde, ou perde um tempinho com a pessoa, a primeira coisa que vem, uma péssima notícia. E aquilo vai alimentando o teu dia, alimentando. E você vê, o mundo tem essa aflição, mas o que acontece é que essas aparências do mundo que você percebe ruins acabam transformando você. Acabam tornando você insensível e daqui a pouco você está afastado de Deus. Ou seja, você já devia saber, nunca ter confiado. Se essas notícias te assustam, é porque você nunca confiou no que o Senhor falou. Ou seja, o mundo nunca foi bom, mas naquele dia que você recebeu a notícia ruim, você falou assim, caramba, como é que é capaz de acontecer uma coisa dessa? Porque Deus permitiu uma coisa dessa, sabe? São essas coisas que vêm à mente. Então vamos ver. Parou em que versículo? Quem deu? Foi Silvia? E parou em qual? O 6, vai, repete 6 e continua. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Pronto, para aí. Gente, olha bem, preste atenção, compara com a vida de vocês. Vocês acham que vocês estão livres disso, de procurar o contrário de Deus? Ah, não estão livres não. Vocês não fazem ideia do que a tribulação futura, por causa da tua desobediência, a futura, aquela que é consequência, faz quando você não permitiu que a tribulação presente mudasse você. Ou seja, nós passamos a vida toda tentando escapar das coisas ruins. Sabe? Naturalmente, assim, escape, sabendo que elas faziam com que nós vivêssemos melhor diante de Deus. Lembra, Beth, de uma coisa que nós comentamos aqui, há pouco tempo atrás, que você chegou à conclusão, então, tecnicamente é melhor que se tenha a situação aparentemente ruim, porque nunca eu estou afastada de Deus, é isso? Assim que melhora a primeira festinha de aniversário, já faz você esquecer. Sabe? Mas, qual a confiança ímpia que você tem? A confiança ímpia que você tem, acaba criando. É que quando vier a tribulação, você apenas basta uma palavra com Deus e Ele o quê? Faz o que com você? Quando vier uma situação ruim, eu sou negligente, mas quando vier a situação ruim, para a confiança ímpia. Eu vou orar a Deus, a Bíblia diz que Ele não rejeita aquele que clama a Ele, e Ele há de fazer o que com essa situação? Livrar. Mudar e Livrar. Mas a Bíblia fala assim, busca os deuses teus e pede a Ele para que livre. Nós vamos ver na semana passada. Você não se viu coisas que são diferentes de mim? Busca elas agora. Vocês vão ver Deus falando abertamente. Busca a mim não vem para mim não. Vai lá e as suas confianças você vai lá e procura elas. Porque essas confianças vocês fizeram troca de mim para a confiança que você achou que essa daria certo, porque é você que está fazendo. E nada dá certo. Então, disse Saul aos seus criados, buscar-me uma mulher, vai. Buscar-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram. Agora pula para o versículo 16. Os seus criados lhe disseram, eis que em Endor, o quê? Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Você sabe quem que tinha matado todas as feiticeiras? Você sabe quem que tinha matado? Só existia uma. Sabe quem tinha matado todas as feiticeiras? Vocês não vão acreditar. Com uma ordem dele, mandou matar todas as feiticeiras. Saul mesmo. Saul. Não é assim? A gente abomina esse mundo desgraçado, esse mundo ruim. Graças a Deus Deus me tirou disso. Mas na verdade, quando lá na frente, quando Deus já parou de falar conosco por causa da nossa desobediência, nós buscamos alguma coisa que nós condenamos antes. Bom, agora eu vou ter que correr para isso, porque eu não estou conseguindo fazer. Desculpa para Deus não falar comigo. Olha bem. Agora pula para o versículo 16, Silvia. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Por que você pergunta para mim? Se o Senhor te desamparou, você acha que você vai arrumar alguma coisa comigo? Só porque eu fui uma pessoa que quis te direcionar e você desobedeceu a Deus? Continuando, o versículo 18. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o favor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Olha a sentença. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Até isso, ó. A Bíblia diz que Saul, quando viu isso, caiu por terra. Ou seja, como ouvi, Beth, uma sentença, já pensou se ouviu uma sentença de Deus? Vindo diretamente para você, Beth,
você, eu não... Por exemplo, eu falo Beth, mas é porque eu estou mais acostumado. Você eu não vou ouvir mais. Tu já pensou o que é isso? Quando você cai por terra, não é porque você está querendo que Deus tenha compaixão de você, não. Você vai assim, pronto, cheguei ao ponto sem volta. Saul tinha rejeitado tanto a Deus, que chegou a um ponto que não tinha mais volta. Não tinha mais volta, mas claro que tinha volta, se ele tivesse se arrependido fielmente, Deus tivesse visitado esse arrependimento, mas não havia mais força nele para arrependimento, porque ele rejeitou a tribulação que moldava ele. O ego dele falou assim, meu reino vai ser sempre bom, e Deus não vai tirar meu reino. Ele pode até dizer que ele passou meu reino para outra pessoa, mas eu não vou deixar, eu vou fazer tudo para que eu não perca esse reino. Agora, a última coisa que a gente vai ver, por hoje que começou muito tarde, lembra que Paulo ensinava para as pessoas que por muita tribulação que nós lemos aqui, convém entrar no reino de Deus? Só para a gente finalizar. Atos 20, 22 a 24. Julguem isso se a Paulo é uma pessoa muito especial com relação a nós. Que Paulo é Paulo, ele não é um homem comum. Paulo não existe. Capítulo 20, versículo 22 ao 24. Vamos todo mundo achar para ler junto. Joyce, lê para a gente, por favor. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Cara, preste atenção nisso. Eu vou para Jerusalém e nem sei o que vai me acontecer, mas uma coisa eu sei. Lê. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Lê na tua tradução, 23. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Agora tudo bem, olhem para mim aqui. O Espírito Santo, quando fala essa palavra Espírito Santo, o que causa em nós esse Espírito Santo? O que causa na nossa vida? Quando ouvimos apenas essa palavra Espírito Santo. O que causa assim, o que faz a gente sentir dentro de nós? Paz. Que dele vai vir o que para a nossa vida? Tem uma palavra só. Lembra que a função dele? Que é o quê? Consolador. Consolador. Então, haverá sempre palavras de consolo, não é isso? Paulo está dizendo que esse mesmo Espírito afirmou para ele o quê? Você leu aí, Silvia? Afirmou para ele o quê? Dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, na verdade, Beth, olha, parte de Deus, Beth, eu vou te dar a honra de você padecer prisões e perseguições por amor do meu nome. Entenda bem. Isso não podemos entender agora, mas Paulo sabia a importância disso. Olha só, eu era condenado agora, eu sou instrumento de honra para o Senhor. Aqui o Espírito Santo testifica. Isso, então o Espírito Santo falou para Paulo, você vai passar por isso. Agora olha a complementação. Lê, Joyce, o versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada eu considero preciosa. Isso é que a tribulação faz. A tribulação não diminui você com relação ao céu. Diminui você com relação a esse mundo. Ou seja, eu não tenho minha vida como preciosa. Ela não é preciosa para mim ao ponto de eu vou lutar pela minha vida. Continua, repete e continua. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que o quê? Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. 27, tudo com 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Lê, Silvio, 27 na tua tradução. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Lê, Beth. A mesma coisa. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Lê, Ronaldo. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha. Estava previsto prisões, cadeias, não é isso? Ele fala, não se preocupem comigo, não tenham a minha vida como que é. Preciosa. Porém, independente de tudo isso que acontece comigo, nunca deixei de fazer o que com vocês?
Somente anunciar foi Dá assim? testemunho. Não, olha o que está falando. O do Ronaldo está mais completo. Vai, lê, Ronaldo. Porque não me esquivei. Não me esquivei, ou seja, não arrumei alguma desculpa para não fazer isso. Vai. De vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Tudo aquilo que é verdade, então, Beth. Eu vou falar olhando para mim. É dever meu vos anunciar, ainda que isso pareça contraditório na mente de vocês, sabe? Ou inaceitável, mas é meu dever. Sabe por quê? Porque minha preocupação não é com vocês. Apesar de ter preocupação com vocês. E nem é de me apresentar como uma pessoa muito melhor do que vocês. Mas a minha preocupação é de que seja feita a vontade do Pai. Que Ele quer que vocês saibam disso. Então, essa escola aqui, ela vai ser tanto para juízo como para edificação. Porque ninguém vai poder se desculpar e falar assim, eu nunca tive conhecimento disso. Eu não sabia que era assim, porque todos os dias está sendo dito aqui, cada domingo, não por mim, mesmo sendo instrumento, não por mim, mas pelo Espírito de Deus, de que a nossa vida está sendo anunciado tudo. E quanto mais se aproxima o fim, mais nós temos mais percepção ainda da mudança que temos, da responsabilidade de executar a nossa vida, antes de chegar ao fim. Nós vamos encerrar e eu quero falar uma coisa para vocês. Já repararam que o tempo passa, cada ano que passa mais rápido? Sim. Os sem vergonha dos cientistas finalmente resolveram revelar que, de forma vergonhosa mesmo, eles não sabem dizer, a Terra está girando mais rápido do que antes. Isso quer dizer o quê? Se a Terra gira mais rápido, o que acontece com um dia? São encurtados. Chegou a 6 minutos de diferença nos últimos anos. E isso, para a gente, parece nada. Mas para o globo terrestre, imagina a dimensão do globo terrestre. Ele fala, como pode isso? Então, essa impressão de tempo passar mais rápido, olha só, isso vem de Deus. Entenda bem, não é uma coisa psicológica, não é. A gente, cada dia que passa, parece que o tempo voou. Mas, na verdade, o Senhor, aí a Bíblia chama isso, nós vamos ver na semana que vem, de abreviar. Já ouviu falar isso, Beth? Abreviar os tempos. Porque senão, o que aconteceria com você, Beth, comigo, com o Ronaldo, com a Silva, com a Joyce, com a Alessandra? O que aconteceria conosco? Nós não seríamos o quê? Se perderia. Se perderia. Entendeu agora? Olha a preocupação da tribulação. Ou seja, eu sei o limite. Na semana que vem nós vamos ver isso. Nós vamos terminar aqui. Eu sei o limite que a Elizabeth suporta, que a Silva suporta. Então, eu vou abreviar para que elas não pereçam. A diferença entre veneno, como é que você falou essa semana? A diferença do remédio, do veneno é a dose. É a dose. Então, preste atenção. A tribulação é dosada, permitida por Deus. Então, guardem isso. Na semana que vem nós vamos continuar com uma outra temática de continuação do estudo da tribulação. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos, Pai Santo, por tudo. Senhor Deus amado, eu te agradeço porque com muito temor e tremor, Pai Santo, eu chego até estas manhãs de domingo, Pai Santo, realmente temendo que eu não tenho nada para falar sobre Deus. A minha capacidade está totalmente jogada por terra, Pai Santo, ainda que ela existisse, Pai. Mas o Teu Santo Espírito, pela infinita misericórdia e pelo amor do Senhor para conosco, Pai, nos revela a Tua verdade, nos revela a nossa mente, aquilo que pode salvar as nossas almas, garantir o nosso caminho, Pai Santo. Mas nós fazemos ouvidos negligentes, Pai. Senhor Deus amado, te pedimos misericórdia. Senhor Deus, abre definitivamente o nosso entendimento, para que jamais o abandonemos nesse final de caminho, Pai Santo, porque os tempos são maus e o tempo se abrevia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, considera, Senhor meu Deus, este dia como um dia, Senhor meu Deus, que precisamos da Tua graça mais uma vez, como qualquer outro dia. Senhor Deus amado, considera, Senhor meu Deus, em Sua santidade, Senhor meu Deus, a misericórdia sobre as nossas vidas, Pai Santo, porque realmente somos falhos, Pai querido, mas não queremos viver nessa falha. Senhor Deus amado, queremos a cada dia ter força para lutar segundo a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós choramos e te pedimos que nos dê um restante domingo na Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados.